Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar deste livro aqui, O Comunismo na Revolução Anticristã, do Padre Júlio Mainvielle, para uma teologia da história, ok? E eu vou tecer as minhas considerações, tá? Desculpem estar espelhado, mas está espelhado porque o meu suporte quebrou, então vai ficar assim mesmo até eu comprar um novo suporte para o tripé. Então, este livro aqui, eu não recomendaria para um jovem, para um adolescente. Não. Tem aspectos positivos, mas tem muitos aspectos negativos. Por exemplo, um aspecto negativo que eu condeno neste livro, é o antissemitismo do padre, né? Então, o padre acredita que todas as revoluções contra a igreja, né, ao longo da história as revoluções foram feitas por judeus. E ele fala mal do judaísmo, dos judeus, né? Pegando um texto do Novo Testamento, uma frase de Jesus, contra os fariseus e aplica todo o povo judeu. Né? Então o livro respira muito antissemitismo. Então este livro, caindo nas mãos de um neonazista, faria um bom estrago, né? Um grande estrago. Porque acaba incentivando esse espírito antissemita, né? Mas ao longo do livro o padre Júlio fala contra os judeus, né? Sendo um antissemita. Aliás, assim, ele era antissemita mesmo porque escreveu um livro chamado A Cabala ao Progresso, né? Eu não sabia quando li, mas eu comprei justamente para saber a visão desse padre sobre o comunismo, né? Eu não sou comunista, mas eu queria encontrar eu não sou comunista, e por isso eu queria encontrar novos argumentos contra o comunismo, né? O comunismo ateu. Mas o livro não é de se jogar fora, né? Se eu fosse editor do livro, se eu fosse o dono dessa editora, Edive, se eu fosse editor, eu publicaria o livro sim, com algumas notas, dizendo, olha, eu, editor do livro, não concordo com as posturas do padre Júlio Mainvielle, né? São posturas erradas que a igreja não deve adotar. O livro foi publicado por causa... não por, o livro foi publicado não por causa do antissemitismo, mas por outras ideias contra o comunismo que vou resumir aqui, tal. E aí ele poderia deixar os pontos e publicar os livros com essas notas, né? Mas publicando o livro assim inteiro, em 2021, porque este livro é de 2021, né? Ele foi publicado em 2021. Tá até aqui meu carimbo e tal, mas eu vou mostrar aqui, ó. Foi publicado em 2021. Então fica feio, né? Publicar um livro desses sem notas, né? Condenando o antissemitismo do padre Júlio Mainvielle, que ele destila, né, o seu ódio pelo povo judeu ao longo deste livro. Mas assim, ele trabalha o ponto negativo dele primeiro é a predestinação, né? Que eu falei, é a predestinação positiva. Então eu discordo frontalmente da predestinação. Porque se tem a predestinação positiva, que Deus vai salvar aquele que Deus quer salvar, então também tem a predestinação negativa, aqueles que Deus não quer salvar, né? Porque uma coisa chama a outra. Então ficou muito feio da predestinação, tá? Ele vai fazer essa tentativa de fazer a teologia da história, né? Porque o livro dele é uma tentativa de fazer uma teologia da história. E aí ele fala, né, que aliás o homem que prefacia o livro, né, ele fala
de outros que tentaram fazer teologia da história, como Agostinho, bispo de Hipona, morto no ano 430, que escreveu A Cidade de Deus. Jacques Benigni Bossuet, né, bispo de Meaux, que no século XVIII, se não me falha a memória, 17 a 18, não me lembro agora, mas o bispo Bossuet, ele fez também uma teologia da história, e o padre Menvieri, né? E o padre Menvieri fez uma tentativa também da teologia da história. Então, qual é o fito dele, né? O padre Menvieri vai dizer que há uma revolução anticristã em marcha. Claro que existem duas cidades, né? A cidade católica e a cidade do diabo, né? A cidade de Cristo e a cidade do diabo. E a cidade do diabo, ela é fundada pelo diabo e pelos judeus, né? Isso fica bem claro, infelizmente, no livro, né? Um livro antissemita, assim, dessas partes antissemitas eu odiei, eu detestei e não apoio. Eu não apoio o antissemitismo do padre Menvieri e, né, dos assim chamados católicos romanos que seguem este padre, né, dessa editora, não apoio. Mas assim, na ideia do padre Menvieri, nessa ideia condenável, nessa ideia suja, né, existem duas cidades. A cidade do diabo, que é feita pelos judeus, inimigos de Cristo, e a cidade católica, a cidade de Cristo, e essas duas cidades, elas estão em choque. E o judaísmo faz de tudo para desmerecer o cristianismo ao longo dos tempos. Mas o que aconteceu? Existiram, segundo o Menvieri, várias revoluções, né? Então você tinha na Idade Média, você tinha uma estrutura, né, uma hierarquia, que era o sacerdócio. Depois você tinha o sacerdócio, que representava a igreja. Você tinha o rei, que representava a política, o rei e a nobreza. Depois você tinha a burguesia, que representava a economia, né? E os camponeses, em geral, que representavam o trabalho. Então tudo era ordenado para um fim, né? A teleologia, a finalidade das coisas. Quando veio a Reforma Protestante no século XVI, foi o primeiro movimento dessa revolução anticristã, né? A Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante foi uma reforma política, né? Não foi só uma reforma religiosa, foi uma reforma política. Então, ou seja, a igreja não aconselhava mais os príncipes. Agora os príncipes tomavam conta da política, porque então era a teologia que dirigia a política. Por isso que, segundo Menvieri, havia justiça na Idade Média e tal. A partir da reforma, os príncipes tomaram as rédeas, criou-se, né, o absolutismo. Então a política dominou e a teologia ficou desbancada. Então a teologia dominou, criou-se, né, o absolutismo. Um exemplo disso é o rei Henrique VIII na Inglaterra, né? Então a teologia ficou desbancada, a política começou a governar. Surgiu aí o renascentismo também, que não foi benéfico, segundo o padre Menvieri, né, o naturalismo e tal. E mais tarde a economia, com a Revolução Francesa, né, o próprio capitalismo vai surgir, e a economia ela vai desbancar a política, né? A burguesia vai dominar, e com a burguesia vai entrar o liberalismo econômico. Então a política vai ser posta de lado, e aí vai dominar a exploração monetária. Os burgueses que têm dinheiro vão querer
vão querer ter cada vez mais dinheiro, vão explorar a maioria das pessoas, porque vai surgir uma classe cada vez mais rica, que são os burgueses, e uma grande massa de proletários, né? E isso vai fazer surgir uma outra revolução, que é a Revolução Comunista, né? Ou seja, na verdade, segundo Menvier, os próprios liberais capitalistas criaram o que viria a ser o marxismo, né? Então a luta de classes, aí esse ponto é positivo do padre Menvier. A luta de classes não foi criada pelo socialismo, não foi criada pelo comunismo. A luta de classes foi criada pelo próprio liberalismo econômico, porque se põe uma massa de gente sem direitos trabalhistas, de gente explorada até não poder mais. Essas pessoas viraram engrenagens nas fábricas, ganhando salário miserável, não tendo tempo para si mesmos. Então, essa luta de classes foi criada pelo próprio capitalismo. O que o socialismo fez, segundo Menvier, foi apenas agudizar, né, usar essa luta de classes em favor do comunismo. E aí, claro que o padre Menvier vai falar do comunismo, de como se infiltrou na Rússia, de como o sistema é totalmente desumano, e Karl Marx ele transforma, né, o homem no... Porque assim, há um processo, havia o homem religioso, depois, né, o homem político, o homem burguês e por fim o homem proletário, e o Homo Faber de Karl Marx, né, que é que Karl Marx elogia o trabalho humano, que o fim para o Karl Marx da sociedade é o trabalho humano, né, é o trabalho pelo trabalho. Então Karl Marx quer uma sociedade técnica e coletivista. E essa sociedade técnica e coletivista, ela existiu na União Soviética, onde o indivíduo desaparecia, só existia o coletivo, ou seja, não havia mais a personalidade humana. O homem foi reduzido a um mero trabalhador, ele foi reduzido à massa trabalhadora, ele não tinha mais sua individualidade, ele não tinha mais a sua personalidade. Sua personalidade foi pulverizada, né, esmagada pelo comunismo ateu. Então o Menvier ele disse que essa revolução anticristã foi um processo, não surgiu do dia para a noite, né? Primeiro a primeira revolução foi a reforma, né? E ele vê a reforma protestante como uma reforma política, que os senhores feudais não querem mais, né, os nobres não querem mais se sujeitar à igreja. Então a reforma protestante, junto com o humanismo, foi a primeira revolta, a primeira rebelião, né, a primeira revolução. Depois a revolução burguesa, que é a revolução capitalista, que teve seu expoente máximo na Revolução Francesa, que a burguesia acabou, destruiu a nobreza. E por fim, depois nós tivemos, né, a Revolução Comunista, a partir de 1917, na Rússia, que se espalhou pelos países do leste europeu, né? E aí criou-se a União Soviética, que transformou o homem, né? Então, porque assim, segundo Menvier, repito, você tinha um homem religioso, que se tornou um homem político, o homem político se tornou um homem burguês, e o homem burguês um homo faber, né? Então o homem perdeu todas, né? Para Menvier, o trabalho deveria libertar o homem, né? Ele trabalha, produz o necessário para que o homem possa se envolver na política, né? Para que possa ter uma economia justa, para que possa se envolver na política, criando uma cidade melhor, a cidade de Cristo, e ele resolvendo todos os problemas da vida, ele possa se dedicar a Deus, porque tudo para o Menvier tem que estar voltado para Deus. Ou seja, há um ordenamento das coisas, e esse ordenamento das coisas produziria uma sociedade justa. Claro que essa sociedade justa
por ser humana, ela teria seus defeitos, mas não seria uma sociedade injusta como essa outra cidade que diz que é a cidade de Satanás, né? Essa cidade de homens maus que o Mainviere atribui aos judeus, né? E aí o tempo todo ele vai falar que isso é uma conspiração maçônica judaica, né? E toda essa revolução para destruir a igreja. Mas a tônica do livro do Mainviere é bem essa, né? É que houve várias revoluções, né? E essas revoluções todas culminaram na revolução última, né? Que é a revolução comunista. Mas ele enfatiza muito no livro que a culpa do comunismo é do liberalismo econômico, é do próprio capitalismo. Foi o próprio capitalismo que fez surgir, né, o comunismo, essa ideia da exploração econômica, que o Mainviere critica. Ele é contra essa exploração econômica, ele é a favor do justo salário para os trabalhadores, ele é a favor dos sindicatos, ele é a favor que os trabalhadores tenham dignidade e que tenham um salário justo e que possam viver com dignidade, eles e suas famílias, né? Isso é o ponto positivo. Bom, ele fala que na Idade Média não havia essa questão da oferta, da procura, né? Da oferta e da demanda, né? Que a partir do liberalismo econômico que passou a existir a oferta e a demanda. Na Idade Média existia o que? A questão da justiça. A justiça se sobrepunha ao econômico. Então o preço era o preço justo, tanto para o comerciante, né, como para o produtor e também para o consumidor. Ou seja, era um preço justo que não ia dar prejuízo nem para o comerciante, nem para o produtor e nem para o consumidor. Então tudo era regrado pela justiça. Com o advento do liberalismo econômico, essas coisas se inverteram, o lucro foi posto acima da justiça. E isso acabou produzindo uma sociedade injusta, né, uma exploração dos pobres, que iria desembocar nessa revolta comunista, né? A princípio, até o Mainviere fala que o comunismo tem um pingo de cristianismo, né, nessa revolta. Aí ele dá exemplos, por exemplo, dos albigenses, que eram comunistas na Idade Média, né, e tal. Então ele coloca o comunismo não como uma coisa totalmente má, mas o comunismo como uma heresia cristã, né, de revolta contra essa sociedade injusta, né? Então ele aponta, ele fez esse apontamento no livro, né, que o comunismo seria uma heresia cristã de revolta contra a injustiça dessa sociedade liberal, dessa sociedade burguesa que quer explorar a todo momento. Aí ele fala também do país dele, que é a Argentina, né, que ele diz que o exército não pode fazer o jogo do comunismo e ficar atacando os trabalhadores, né, que o exército tem que se atentar ao inimigo verdadeiro, que são os comunistas, e não os trabalhadores que fazem greves, que se revoltam, né, contra a massa do povo, porque isso seria contraproducente, atacar os trabalhadores, né, as massas não têm nada a ver com comunismo, então seria contraproducente, porque seria uma própria propaganda para o comunismo ver, olha, né, as pessoas estão trabalhando, estão sendo atacadas pelo governo, e os comunistas iriam usar, né, essa manobra a seu favor. Ele fala também de como houve uma depauperização, né, houve uma pauperização na Argentina, que os trabalhadores estavam ganhando cada vez menos. Ele fala que isso também ajudaria os comunistas, né, já que o salário não era um salário justo, e ele faz esses apontamentos. Então ele, ao mesmo tempo que ele critica o comunismo, ele enfatiza que o capitalismo sim é responsável pelo comunismo, né? Então ele fala de restaurar o cristianismo, não restaurar o cristianismo como era na Idade Média, mas usar, né? Ele fala que
os princípios da civilização cristã existem ainda na nossa sociedade burguesa. O que temos que fazer é restaurar, usar as novas invenções, as novas técnicas, inclusive as indústrias, né? E restaurar o espírito cristão que ainda existe nas nossas civilizações, apesar de tudo. Mas o Padre Menvieri tem um tom apocalíptico, né? Ele acreditava que o anticristo iria vir em breve e tudo mais. Ele pegou o Concílio Vaticano II, então ele tem um tom bem apocalíptico e fala de novo do povo judeu, enfim, né? Faz todo aquele tom apocalíptico, que a igreja vai ser perseguida no final e tal, mas já tem que resistir, né? Porque a cidade de Deus está em luta contra a cidade do demônio e por aí afora, né? Mas ele tem esse tom bem apocalíptico, fala do anticristo, né? E tal. Então, essa é a parte ruim do livro. Mas a ideia geral, né? Que ele fala dessas revoluções é bem interessante, né? Que não houve uma revolução, houve várias revoluções e essas revoluções acabaram desembocando na revolução materialista e ateia, que é o comunismo, né? Mas isso é culpa, sim, do capitalismo, como ele mostra no seu livro. Então, expurgando o antissemitismo do Padre Menvieri, o livro é bom, né? Eu daria nota 10 se não tivesse esse antissemitismo, esse espírito de profetismo, sabe? Derivado do Apocalipse. Eu daria nota 10. Mas como o livro tem essas graves falhas, eu vou dar nota 5, ok? Bom, era isso que eu queria falar para vocês e até o próximo vídeo. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Se gostou do canal, se inscreve no canal, aperte o sininho de notificações para ser avisado de novos vídeos. Compartilhe este vídeo com seus amigos, se puder, se quiser, evidentemente. E deixe aí suas considerações, seus comentários, que é muito importante também, desde que sejam comentários respeitosos, desde que você traga críticas construtivas. E fui!